Glória a Deus. Então, vamos nós para a palavra, né? O que o Senhor reservou para nós nesta manhã é sobre relacionamento genuíno. E eu fui lá para o livro de Hebreus 5, 7. Inclusive, essa palavra, ela está no livro, né? Quando Deus me deu esse texto-chave, eu não tinha visto, né, que estava, inclusive, em destaque lá no livro do jejum. E eu falei, Senhor, realmente, essa é uma palavra que veio direcionada por Deus, né, e que Deus realmente está em conexão com cada um de nós, em tudo aquilo que nós temos trazido né, sobre a palavra do Senhor, para que a gente venha ministrar. Então, eu peguei esses 3 versículos lá do livro de Hebreus para dar início na nossa palavra. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. E, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Ora, mas como assim, Irene? Jesus, né? Esse aqui é o 5:8. Como que Jesus ainda ele obedeceu e ele ainda agradeceu pelas coisas que ele passou aqui? Porque ele aprendeu a obedecer o Pai em tudo aquilo que ele havia de passar, em tudo aquilo que ele havia de sofrer. Então, ele agradeceu a Deus, porque ele sabia que era o plano perfeito do Senhor, e ele, então, aceitou e passou por aquilo, tudo que ele passou, né? Que foi uma morte de cruz, né? E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Então, que tremendo, né? Embora ele foi um filho obediente, ele aprendeu e agradeceu, né, pelas coisas que sofreu, e ainda nos representou como o autor, né, da nossa salvação. Jesus é o nosso referencial. O nosso referencial significa que Jesus Cristo é o modelo a ser seguido, a fonte de inspiração e o guia para uma vida cristã. Os cristãos veem Jesus como um exemplo perfeito de como viver, amar, servir a Deus e ao próximo. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo. Então, quem tem Jesus, quem conhece a Jesus, vai seguir os seus exemplos e fazer tudo aquilo que Deus designou, né? Então, os cristãos veem Jesus como exemplo perfeito de como viver, amar e servir a Deus e ao próximo. Então, através de Jesus, nós aprendemos todas essas qualidades, né? De viver, amar e servir a Deus e ao próximo. E é o que nós temos feito, né? A maioria, pelo menos assim, de pessoas que eu conheço, tem feito dessa forma, né? Aprendido com Jesus e fazendo ao próximo. Eu creio que aí no dia de sábado, né? O Bispo Agostinho tem sempre esse trabalho de evangelização nas ruas, né? Ou até mesmo, não sei como é que é o processo que vocês fazem, mas isso é uma forma de você estar demonstrando, né? De vocês em si, né? Estarem demonstrando aquilo que vocês têm aprendido do Senhor. Então, ele também é a referência para a fé. Então, quer dizer, se você está firmado em Jesus, em Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, a sua fé fica inabalável, né? Então, nós aprendemos através dele a fé, a exercer a nossa fé, a ter a esperança e o amor. A sua vida
e os ensinos são considerados a base para a conduta moral e espiritual. Então, quer dizer, a nossa base principal é Jesus. Então, se você está firmado nos princípios, na moral, na conduta de Jesus, pronto, ali você está com o nosso guia, né? Nosso manual de instrução. E aqui eu faço uma pergunta: o que significa Jesus, o nosso referencial? Então, Jesus, ele é um modelo de vida. Jesus é visto como exemplo perfeito como viver uma vida alinhada com os valores cristãos, demonstrando amor, compaixão, humildade e serviço. O próprio Filho, ele prestou serviço, ele fez a sua obra aqui na terra, assim como cada um de nós temos aprendido e temos feito a nossa obra aqui na terra, né, para os nossos amados irmãos, para aqueles que o Senhor toca em nossos corações e nos conduz a fazer. Então, Jesus é a nossa fonte de inspiração, pelo menos para mim tem sido, e como tem sido, né? Porque a partir do momento em que eu conhecia Jesus, recebi Ele como meu Senhor e único Salvador e único Senhor da minha vida, ali as coisas mudaram. Não que eu vou dizer para vocês que foram fáceis, porque quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus na sua vida, você acha que vai ser fácil, mas não é. Nem sempre as coisas são fáceis para nós. Mas a própria palavra do Senhor fala, né, que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele, Jesus, também, apesar de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, ele né, recebeu lá a vida eterna, e assim nós também receberemos em nome de Jesus, né? E Jesus é a nossa fonte de inspiração. Sua morte e ressurreição são fontes de inspiração e esperança para os cristãos, né? O que eu acabei de dizer, Jesus é a nossa fonte de inspiração, a nossa base, né? Nosso porto seguro, nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso mentor, né? Ele tem nos ensinado, ele tem nos ensinado princípios, valores. Jesus, ele tem dado todo o nosso manual de instrução. Só não segue aqueles que não querem, né? Mas nós sabemos onde e como adquirir todos esses princípios e valores. E ele ensinados por Jesus, são considerados a base para a conduta moral e ética dos cristãos, guiando-os em seus relacionamentos e ações. Através de Jesus, aprendemos o valor e o sentido de um relacionamento genuíno, né? Jesus, ele nos ensina como amar, como vários princípios, né? É só nós seguirmos, é só nós buscarmos o Senhor, como viver, amar, servir a Deus e também ao próximo. E eu creio que na maioria de nós temos aprendido esses princípios. Nós temos não somente buscado, né? Nós temos praticado esses princípios nas nossas vidas, no nosso ao redor, e tudo aquilo que nós temos feito, eu creio que cada um de nós buscamos, né, através de Jesus. Pelo menos nós tentamos, né? Se nós não somos, como diz, perfeitos, né? Mas nós, como cristãos, nós temos aprendido isso, nós temos praticado isso. O amor, a compaixão, a humildade, né? Humildade, o serviço, né? De servir a Deus, porque nós estamos aqui numa luta constante. E sei que nós sozinhos nós não vamos conseguir. Mas se nós buscamos a Jesus, nós buscamos a Deus, né, que é o Pai, e fazemos as coisas conforme Ele tem nos ensinado, eu creio que, e também com fé, né, com fé e a esperança de que tudo aquilo que a gente faz
será recebido, né, por Deus, e nós, com certeza, nós seremos gratificados, né? Nós receberemos a nossa gratificação diante de Deus, né? Tudo aquilo que nós temos feito. E o que é mais interessante nessa palavra, como eu disse no início, eu pedi ao Senhor, né, um texto, né? Um texto-chave, assim, que eu pudesse trazer essa palavra. E aí eu, assim, estava até no meu quarto, já deitada. Aí eu pedi, eu estava falando com o Espírito Santo somente na mente, né? Aí o Senhor me trouxe ali naquele momento, Jesus, o nosso referencial. Aí depois no dia, que foi na segunda-feira, eu peguei a palavra, eu tinha, né, que trazer a palavra sobre o jejum. E quando eu abri o livro, lá estavam esses versículos. Eu falei, nossa Deus, como o Senhor é tremendo, né? O Senhor fala conosco de várias formas. Às vezes, o Senhor usa uma pessoa para falar conosco, ou o Senhor mesmo vem através da nossa mente nos comunicando, né? Aquilo que deve ser passado e aquilo que deve ser ensinado. Então, eu fui para a palavra e estava lá exatamente, né, dentro do livro do jejum, essas referências de Hebreus. Então, eu achei isso muito interessante, porque eu falei, Jesus, como o Senhor se comunica conosco, né? Mesmo em pensamento, o Senhor comunica conosco. E eu tenho, assim, nos últimos dias, eu tenho estado, assim, tão conectado com a palavra, com Deus, com tudo que diz respeito, né, ao aprendizado, à igreja, o relacionamento, tudo que a gente tem feito no nosso dia a dia. Eu tenho muitas vezes, acontece alguma coisa assim, eu estou fazendo alguma coisa lá na cozinha, ou fazendo aqui dentro de casa, vem assim uma voz falando lá no meu cérebro. Não é voz audível, assim, que a gente possa ouvir, não, mas ela fala diretamente lá no meu cérebro. E eu fico assim encantada, né? Porque eu falei, Senhor, se o Senhor tem me usado, né, dessa forma para começar, né, a desvendar as coisas espirituais, então que cada vez que vier essas coisas na minha mente, que o Senhor me dê realmente a sabedoria daquilo que está vindo, para que eu consiga interpretar, né, as coisas espirituais. E assim, já várias coisas assim que eu estava no meu dia a dia fazendo meus labores, né, minhas lutas aqui, meus afazeres, e de repente me vem essa voz, isso, isso e isso. Eu, tá bom, Senhor. Aí eu fico só prestando atenção, porque eu ainda não consegui saber o que exatamente, né, de que forma exatamente usar esses dons que o Espírito Santo tem ativado em mim. Mas de pouco em pouco eu estou começando a descobrir, né? Porque quando você se disponibiliza, né, se coloca na brecha para estar estudando, para estar buscando, para estar realmente se empenhando naquilo que Deus tem nos ensinado, a gente vê, né, no nosso dia a dia, no nosso crescimento, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então, isso é maravilhoso. Então, é um relacionamento que nós temos que buscar, um relacionamento especial, um relacionamento vivo e eficaz, para que a gente possa realmente, através desse relacionamento genuíno com o Senhor, nós possamos, no nosso dia a dia, descobrir aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E quando você se coloca na brecha, quando você se coloca realmente assim para buscar conhecer a palavra do Senhor, Deus começa a mudar toda a sua história, Deus começa a mudar todo o seu ciclo de vida, e aí parece que Deus
parece, eu tenho quase certeza, né, que Deus começa a reescrever uma nova história para cada um. Então, isso é muito importante, nós buscarmos esse relacionamento com o Senhor, porque buscar um relacionamento íntimo mesmo com Deus, porque a partir daí, meus amados, vocês se preparam, porque o Senhor faz coisas grandes em nosso meio, né? Ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. E eu tenho vivido nesses dias, né, principalmente do nosso jejum, na primeira semana e na segunda semana. Deus, ele tem nos abençoado, assim, ricamente. Então, é quando a gente se disponibiliza realmente, né, a buscar o Senhor, a estar na presença dele. Então, o Senhor, ele vem, né, com sua ação, né? O Senhor, ele move tudo aquilo que estava impossível de acontecer. O Senhor, ele vem e ele começa a movimentar. Ele faz um movimento no céu, né, a nosso respeito. E ele dá ordem realmente aos seus anjos para que realmente eles trabalhem em nosso favor, né, e nos ensina de como como nós devemos estar praticando no nosso dia a dia, né? Então, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e é isso que eu tinha para trazer para os amados irmãos. Eu creio que através dessa palavra, através desses exemplos, né, sobre Jesus, que cada um possa receber no seu coração e ver realmente, né, o modelo de vida, né, de Jesus, né, que nós podemos contemplar, né, as maravilhas do Senhor e tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, que cada um possa aprender com o Senhor, né, a extrair de tudo aquilo que Ele nos ensinou, de tudo aquilo que Ele nos passou, e através da obediência, né, que Ele teve como filho, né, ele também aprendeu a obedecer, e foi um filho grato, né, mesmo ele passando por tudo que ele passou, como carne, né, ele aprendeu a ser grato. Então, que nós também tenhamos dentro de cada um de nós, né, um espírito de gratidão, né, gratidão a Deus por tudo aquilo que nós temos passado, seja nos momentos difíceis, né, de dificuldades, e seja nos momentos bons, alegres, e nós não venhamos perder, né, essa essência do agradecimento a Deus, porque em todo dia, quando nós levantamos, nós abrimos o olho, né, os nossos olhos, nós podemos agradecer a Deus. Senhor, eu estou viva, né? E você pode declarar que você está vivo, porque se você não estivesse, né, você não abriria seus olhos. E quando ao final do dia, né, no nosso deitar, quando a gente for deitar, repousar, deitar na nossa cama, descansar, então agradeça a Deus por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo aquilo que Ele, né, nos instrui, né, a cada dia, através da sua palavra. Então, é essa palavra que eu tinha para trazer para vocês, e eu quero fazer uma oração aqui de agradecimento a Deus. Amém? Amado Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra que o Senhor me deu nesta manhã para trazer aqui para os meus amados irmãos. E eu creio, Senhor, que cada um possa filtrar, Senhor, de toda a palavra que eu trouxe, Pai, para que cada um possa vivenciar tudo isso que está sendo, Pai, ministrado aqui através desta palavra. Então, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa ir de encontro com cada um dos meus amados irmãos, porque cada dia, Pai, das nossas vidas é um aprendizado. Nós estamos aqui, Pai, ninguém nasceu sabendo de todas as coisas, mas nós estamos aqui para aprender com o Senhor, para obedecer a Tua palavra, Pai, e seguir a Jesus como nosso referencial de vida em todas as coisas, nosso modelo de referencial para nós.
Então, muito obrigada, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, que esteve aqui participando, esteve aqui orando. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a cada dia, Senhor, viver da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E eu entrego aqui, Senhor, tudo aquilo que o Senhor passou para que eu viesse trazer nesta manhã. Então, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por cada vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu também agradeço por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor me deu nesta manhã de trazer essa palavra. E eu creio, Pai, que se não foi, Pai, claro, para que cada um entendesse aquilo que eu trouxe, que o Senhor possa trazer aos olhos, Pai, a luz da Tua palavra sobre cada um, Pai, em nome de Jesus, e que cada um possa receber no seu coração e viver cada dia dentro da Tua palavra, dentro dos Teus ensinos, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, nos instruiu, tem nos passado, Senhor, através da Tua palavra. Então, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.